Fala, turma, dá uma passada aqui no FATN 11, o relatório saiu ontem, anteontem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá chegando a hora ali de quem é cotista do fundo ficar mais atento em relação à alavancagem, né? Porque o caixa do fundo já não é mais tão grande. As vendas que o fundo faz, elas são vendas pontuais, apesar do fundo aqui, o FATN 11, girar mais o portfólio, comprando pequenas salas e vendendo, né, essas pequenas salas. Tenho minhas dúvidas aí se o fundo vai conseguir fazer isso para que consiga aí pagar as obrigações que tem, que já está pagando na verdade, mas vai assumir obrigações maiores a partir do mês que vem. A gente já vai dar uma olhadinha nisso aí, tá? Aqui tem um resumo do fundo, como ele atua, como funciona, né? E aí a gente vê aqui que o fundo ele aumentou um pouquinho mais o metro quadrado, era de 34.382, passou para 34.560 metros quadrados, 118 lajes, 52 edifícios. Então, a estratégia do fundo, eu não gosto de lajes, né? Vocês me acompanham aqui, quem me acompanha mais sempre sabe que eu não gosto de lajes, já expliquei em outros vídeos o porquê. Tenho lajes em carteira? Eu tenho, através de fundo híbrido, mas não tenho lajes propriamente ali, fundo específico de lajes. Acho que é um segmento que sempre vai passar por mais apuros do que os outros, tá? Como shopping center, logístico, urbano, acho que lajes aqui sempre sofre mais. Mas enfim, apesar de eu não gostar, eu vejo que o FATN 11, com a estratégia que eles têm, eles conseguem aí trazer um resultado mais satisfatório para os cotistas. Patrimônio líquido aqui é um patrimônio pequeno, né, de 458 milhões. As disponibilidades, esse é um ponto aqui que a gente precisa olhar. 8 milhões e 210 mil nesse momento. A gente precisa olhar isso, porque a gente vai olhar aqui e vai ver essa questão da alavancagem do fundo. Tá? Cotistas, sempre ficando aqui nos 20 mil, uma hora cai para 18, 19, e aí fica ali nos 20 mil. CRI da dívida aqui, os juros de 309 e a amortização no mês de 639 mil. Lembrando que a dívida aqui do CRI, os juros saem dos aluguéis e essa amortização aqui sai do principal, então do caixa ou da reciclagem que o fundo vai precisar fazer. Tá? Se ele não conseguir fazer, ou vai fazer nova dívida ou vai ter que fazer uma emissão, que nesse momento é bem difícil fazer uma emissão. O fundo ele pagou 0,80, diminuiu o dividendo, vem diminuindo. Aqui nós temos um históricozinho que o fundo está falando sobre as receitas e despesas, alguma coisa melhorou, outra coisa piorou, mas nada demais. Como o fundo ele tem muitas mudanças, de repente um locatário que quer expandir para uma área lá dentro do fundo, agora está 100% locado, né? Desconsiderando ali o último edifício que eles pegaram, o Brasília, né? Que está edifício Brasília Machado, que está com vacância, o restante do portfólio do fundo está 100% locado. Então tem coisas pontuais aqui, como a receita total reduziu em 0,37, devido a essas variações que estão escritas aqui em cima. Nada demais, nada para o cotista dizer assim, pô, é preocupante. Não, não é preocupante não. Teve também redução de despesa, né, de 5,8, ou equivalente a 57 mil. Reduziu despesa por quê? Porque a variação foi impactada principalmente pelas reduções nas rúbricas, custo de manutenção de ativos, corretagens, e além da não incidência da parcela da anuidade que tem que pagar na B3. Então, coisas que mês a mês vai sempre mudando. Aqui tem os reajustes contratuais e os novos contratos. Não vou entrar na questão, não tem nada demais. Eu quero falar mesmo aqui da alavancagem. Aqui também tem a questão do portfólio, né, com exceção aqui do Brasília Machado. O fundo está aqui com uma ocupação aqui, voltou a ocupação aqui de 100%. Então a gente vê que a gestão aqui é bem rápida, né, até pela estratégia do fundo, de entregar as salas aí redondas. Mantendo a estratégia referente à aquisição dos conjuntos do edifício Brasília Machado, nesse mês foi concluída a aquisição do conjunto 31B, que soma aqui mais 178 metros quadrados de área privativa. A liquidez do fundo, fotos, e aqui nós temos a taxa de ocupação do fundo de uma forma geral, daquilo que ele tinha de salas antes de entrar esse edifício aqui para dentro, então está 100% locado. E aí nós temos aqui a situação do edifício Brasília Machado. A gente vê que vem melhorando bastante, porque se a gente pega relatório antigo, por exemplo, pega aqui um relatório, de maio, esse relatório aqui, deixa eu ver aqui, maio de 2025, a gente vê aqui que a situação, no próprio fundo, né, 99% de ocupação, agora está 100%, a gente vê aqui que no edifício Brasília Machado, vigente agora 35, lá era 17, contratado 37, contratado 35,
tratativas contratuais 17, 23, então o fundo está de fato locando. Aqui a gente tem a situação pelos conjuntos, pelos pavimentos, e eu acho que é uma questão de tempo, talvez ali para o fundo conseguir locar 100% o imóvel, tá? Os indicadores operacionais, vencimentos contratos, está bem espaçado aqui, para 26 temos 13%, dos contratos, né, 27, 24%, então assim, vai bem equilibrado, eu diria ali, o vencimento dos contratos. Indicadores operacionais, não quero falar sobre isso, DRE do fundo, ok, a composição da remuneração mensal aqui, serviço da dívida aqui do CRIs, consome 0,07%, remuneração por cota, como falei, né, já era esperado lá em janeiro, para esse ano cair, isso já vinha nos relatórios do ano passado, que a remuneração ia cair. Deixa eu chegar aqui, a taxa de ocupação, a gente vê na média por região, né, trouxeram aqui essa informação, trazem, então a gente vê que nenhuma região está 100% locada, como a gente vê, por exemplo, nos galpões logísticos, inclusive faltando espaço, e com isso a gente vê lá nos galpões logísticos o metro quadrado subindo bem acima da inflação, a cobrança pelo metro quadrado. Porque em algumas regiões dos galpões logísticos já não há mais espaço e nem para construir, não tem novos imóveis surgindo, né? Principalmente em raio 15 e 30. 30 ainda tem alguma coisa surgindo, mas com isso o preço cobrado do metro quadrado vai subindo bastante, acima da inflação. E já nas lajes a gente vê que todas as regiões ali que são cobertas aqui, simplesmente ainda não chegaram a 100%, né? Então Lages ainda tem um longo caminho ali, pelo menos eu entendo assim, a percorrer. Pode ser que a partir de 2027, a depender do governo que entre, das mudanças que precisamos ver na economia, pode ser que a coisa melhore, a Selic caia bastante, a Selic precisaria cair bastante, eu entendo, para de repente a gente ver uma melhora significativa aqui no segmento de lajes, tá? Aqui, evolução dos cotistas, a gente vê, né, que fica sempre aqui, ó, 19, 17, 18, 20, e aqui vem a questão dos CRIs. A gente olha aqui que a partir do mês que vem, outubro, começa aqui um novo pagamento do principal desse CRI aqui, né, total aqui de 20 milhões, então assim, o fundo ele vai ter um custo aqui agora de quase 1 milhão por mês que vai sair do principal. Nós temos aqui 639 milhões para julho, 622 milhões para agosto, e a gente chega aqui em outubro, 636 milhões e com 341. Então chega ali quase o seu 1 milhão por mês. O caixa do fundo está na casa dos 8 milhões, né, que a gente viu ali no início do relatório, que ele tem de disponibilidade aqui líquido, né? 8 milhões. Lá no informe mensal é isso também, né? Na casa dos 8 milhões. Então, assim, a gente olha aqui que isso aqui ele vai até março do ano que vem, somando os dois aqui, vai até março aqui do ano que vem conseguindo pagar o que ele precisa pagar com o que ele tem em caixa, sem fazer giro de imóveis, sem fazer nada. A partir dali, vai precisar de dinheiro, seja vendendo novos imóveis, e aí vem essa questão, né? Vende imóveis, perde receita, o que faz parte, quando o fundo se alavanca tem disso, só que assim, vai ter que vender várias vezes, né? Várias vezes, porque essa dívida aqui a gente vê que vai até 2027. Então vai ter que ficar girando. Inclusive a gestão deixa aqui. As amortizações, obviamente elas não impactam na distribuição dos dividendos, serão suportadas por recursos decorrentes do principal oferido a partir da reciclagem dos ativos, quer dizer, tem que continuar reciclando, entre 12 e 18 meses, a partir do início das amortizações, setembro 24. Já estamos em setembro 25, já foram 12, são mais 6 meses, março 26. E após esse período serão suportadas por nova emissão de cotas, se for possível fazer novas emissões de cotas. Porque hoje a gente vê que o fundo ele tem um desconto aqui bem significativo, de 15% hoje, né? O fundo teve uma elevação aqui da sua cota, mas ainda tem um caminho a percorrer aqui. E ainda assim, se chegar de repente aos 100, eu fico naquela dúvida, o quanto vai conseguir captar, né? De repente sai com uma emissão, porque é um fundo pequeno, de 400 e poucos milhões, 500 milhões. Se a emissão vier, ela vem o quê? Uma emissão talvez de 50 milhões, 70 milhões, o que no caso do fundo já ajuda bastante, né? Não precisa de muita grana. Então, temos que ver o que vai acontecer, mas esse aqui é um ponto que o cotista deve seguir acompanhando. Era que nem o XPML11, que estava para chegar agora o pagamento daqueles 600 e poucos milhões, quase 700 milhões, considerando a correção.
E aí o fundo conseguiu ali vender aqueles 9 imóveis, 9 participações, né, em alguns shoppings. Chiadeira, muita gente chiando, que vai perder receita e tudo mais. Não vou entrar no mérito dessas questões, porque não vem ao caso. Acho que é uma chiadeira, um chororô, eu até brinquei lá no Instagram, um chororô exagerado. O fundo resolveu a questão de alavancagem, o fundo trouxe aí um ganho de capital significativo, que vai ser distribuído aos cotistas e futuramente consegue aí espaço agora para poder efetuar de repente novas compras. Né? Então, assim, a diferença do XPML para o FATN11 é que o XPML é um fundo de quase 6 bi. E isso é algo que os cotistas, os investidores precisam entender. Um fundo grande, como é o XPML, como é o HGLG, BTLG, o KNRI, eles têm uma certa facilidade para conseguir ali captar grana ou vender participações, porque eles têm muitos imóveis. Um fundo menor ele pode ter dificuldade para ficar girando tanto o patrimônio. Tanto é que o TEP11 ele tem uma estratégia um pouquinho diferente aqui do FATN, mas também tem aquela coisa de reciclagem. E buscaram mudar o regulamento do fundo porque viram que ficar só em lajes poderia ser algo aí que não seria mais tão suportado para os próximos anos. Vamos ver aí como é que o FATN11 vai buscar resolver. Aqui a gente tem descrito aqui que a ideia deles é buscar uma emissão a partir desse período. Nesse momento é inviável fazer. Vamos ir acompanhando para ver se nos próximos meses a cota sobe mais, de repente a Selic a partir de 27 cai, alguma coisa, o mercado se anime. Vamos seguir acompanhando para ver, né? Mas é uma situação aqui que o cotista tem que começar a ficar de olho nessa questão de alavancagem do FATN11.